Saudações a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à Creche Obscura do Tio Lu. Hoje nós vamos ouvir uma história que acredito que vai assustar algumas pessoas aí, mas de uma forma ou de outra é importante a gente conhecer as experiências espirituais e paranormais de outras pessoas. Mas antes eu quero compartilhar com vocês aqui dois desenhos muito lindos que eu recebi. Um foi do sobrinho Renan Barão, fez um desenho a lápis, acho que com contorno de caneta aí, uma bela obra de arte. Obrigado pelo seu carinho, Renan, que o Criador te abençoe muito. E o outro desenho que eu recebi foi do Lucas Silva, ele até colocou ali: Tio Lu, até aqui nos ajudou o Senhor. Muito lindo, ele fez o cenário, um dos cenários aqui que eu costumo apresentar, o Tio Lu Responde, com a lareira atrás, com o relógio, gostei muito, tá? Que o Criador abençoe a sua família e que você continue acompanhando o canal sempre e crescendo aí em talento e graça. Bom, eu recebi um áudio de um sobrinho aqui da Creche Obscura que teve uma experiência sobrenatural bastante perturbadora. Então, nós decidimos compartilhar aqui com vocês e responder a pergunta dele, a pergunta que ele faz no áudio. Vamos ouvir o áudio do sobrinho, o depoimento desse sobrinho, um depoimento curto. Em seguida eu volto comentando sobre o seu relato. Olá, Tio Lu, eu sou um grande admirador do seu trabalho. Você tem uma sabedoria que provém de Deus, e justamente por isso estou te encaminhando meu relato. Eu prefiro não falar meu nome, porque muitas pessoas ainda não têm maturidade suficiente sobre o mundo espiritual. Eu sou cristão evangélico e já tive algumas experiências sobrenaturais, mas essa que irei narrar me faz lembrar seu relato. E gostaria que você desse sua opinião sobre essa minha experiência, Tio Lu. Na frente da minha casa tem um beco. E na noite do dia 15 de junho eu fui sair de casa para buscar minha noiva e me deparei que neste beco havia uma oferenda. Era um prato de barro com comida e ao lado deste prato havia um saco de lixo preto bem grande. Trouxe minha noiva em casa e por volta da 00:30 fui sair para levá-la de volta para a casa dela. Aí me deparei com uma pessoa sentada na guia em frente àquela oferenda. E falei para minha noiva que era melhor não sairmos naquele momento, pois pensei que poderia ser alguém com más intenções, como roubar. A primeiro momento não achei que fosse algo espiritual, mas o intrigante foi que, no primeiro instante que eu vi essa pessoa, a minha noiva não havia visto. Então entramos de volta para casa, daí fui observar aquela pessoa pela fresta da janela, que dá para observar a rua. E aí a minha noiva também viu aquela pessoa. Então começamos a observar. Eu observei a roupa dele e ele estava com uma roupa toda branca, com sandálias brancas e também usava uma capa. Essa capa era parecida com um manto. Ela era amarelada com vários detalhes dourados. Era uma capa bem sofisticada. Ele era negro e bem alto. Ele tinha aproximadamente uns 2 metros de altura. E ele usava um turbante preto e estava fumando um charuto. Até então, eu pensei que era um pai de santo fazendo algum tipo de reza para aquela oferenda. Mas aí da sua capa saiu um ser horrível, Tio Lu. Ele andava de forma de quadrúpede, era bem magro e esse ser comeu a comida que estava no prato de barro. E eu e minha noiva começamos a sentir uma pressão muito grande, era um vazio indescritível. Aí minha noiva ela começou a chorar sem parar. Aí vimos que não se tratava de uma pessoa como pensávamos, mas sim de um Exu materializado, que foi buscar a oferenda. Ele passou a capa sobre o saco de lixo preto e sobre o prato de barro, e tudo aquilo se desmaterializou, e aquele ser que havia sido da capa dele voltou para a capa e também sumiu. E logo depois que ele desmaterializou as oferendas, ele foi embora sem olhar para trás até virar a esquina. Foi muito forte ter que presenciar tudo aquilo. Eu não consegui dormir naquela noite e tive dificuldades de dormir nas noites que vieram. Eu gostaria muito da sua opinião sobre essa nossa experiência, Tio Lu. Eu acredito que Deus permitiu que víssemos essa entidade materializada, pois bem no momento que iria sair com o carro, poderia ter acontecido algo de ruim. Mesmo que meu relato não seja colocado no canal, eu gostaria muito que você me respondesse, Tio Lu. E eu agradeço desde já, desejo que seu canal cresça cada vez mais
e tenha muito sucesso e cada vez mais inscritos. Deus te abençoe muito, tio Lu. Obrigado por nos enviar o seu relato, sobrinho. Também agradeço pelos votos de prosperidade que você me fez. Vamos comentar agora sobre o que aconteceu contigo. A pior coisa que acontece em relação ao mundo espiritual é realmente a falta de conhecimento das pessoas. Inclusive você, em algum momento do áudio, afirma: poxa, eu vi um Exu materializado, trata-se de um Exu materializado. Bem, as características que você falou fogem um pouco das características mais costumeiras e corriqueiras de um Exu, de uma entidade Exu. Tá? É bem válido lembrar aqui que existe uma diferença entre Exu Orixá e os Exus da Umbanda e Quimbanda, que são os Exus falanges, que são de falanges e etc. São outros Exus, tá? Então, se você estiver se referindo a um Exu materializado, são esses Exus da Umbanda, tá? O primeiro ponto a se observar é que tudo indica que não seja exatamente um Exu. As características aí não são características de Exu. Bom, primeiro, a oferenda estava num beco. Normalmente, as entidades Exus, elas são reverenciadas e oferendadas em encruzilhadas, em cemitérios ou então em matas. Vai depender muito da entidade, tá? Mas em um beco propriamente dito não é um lugar para se colocar um ebó, uma oferenda a Exu. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Outra coisa que me chamou a atenção foram as vestes que você descreveu. Costumeiramente, né, Exus, quando se manifestam, eles não gostam de usar essas cores abertas, como você falou aí, amarelo, branco, normalmente é preto, vermelho e cores mais escuras. Isso não quer dizer que o espírito possa se manifestar, por exemplo, com uma camisa branca debaixo de uma capa preta, por exemplo, mas não é uma cor que as entidades de Exu gostem. Né? Não é uma cor que os atrai, não atrai esses espíritos, não atrai essas entidades. Então, as cores das roupas, das vestimentas do espírito que você diz ter visto, não batem com característica de Exu. Apesar de que existem algumas falanges de Exus que são chamados de Exus ciganos, né? Então, dentro dessas falanges, eu não sei, talvez exista alguma entidade que goste de cores abertas, como amarelo, laranja, essas coisas, mas eu tô falando por alto, eu tô falando aqui ainda meio que ignorante no assunto, tá? Porque eu não estudei sobre Exus ciganos, mas é bem provável que, se talvez for um Exu, possa ser de uma outra pegada de falange, de um outro tipo de falange, mas de uma forma ou de outra, eu ainda acho que você não viu um Exu, porque as características não batem. A não ser que eu tenha me esquecido de alguma falange, alguma coisa que eu não conheço, alguma coisa que eu não estudei. As pessoas aí que são adeptas do candomblé ou de outras religiões que trabalham com Exu, se conhecerem alguma outra informação acerca de Exu que eu não tenha apresentado aqui, pode se manifestar nos comentários aí e complementar o raciocínio aqui para a gente poder ajudar o irmão a entender o que foi que ele viu, tá? Mas na minha opinião, baseado nos meus estudos, você não viu um Exu. Você viu um outro tipo de entidade. Primeiro que está muito estranho essa questão da oferenda em beco e a questão das vestimentas, é muito estranho, tá? Não bate, não confere. O que provavelmente você pode ter visto um Egum, que é uma outra modalidade de espíritos. Você pode ter visto um mestre, que é uma outra modalidade de espírito, uma outra manifestação. Agora tá bem estranho isso aí, porque por conta da desmaterialização da oferenda. Você fala que a entidade passou a capa e a oferenda sumiu. Olha, baseado nos meus estudos, eu não conheço nenhuma entidade tão forte assim dentro da Umbanda. Não conheço, né? Nunca ouvi falar. A ponto de desmaterializar algo físico. Podem influenciar no meio físico? Podem. Agora, desmaterializar uma coisa física, isso aí é coisa para um espírito muito mais evoluído. Uma coisa de magia muito pesada. Então, enfim, não dá para dizer exatamente o que você viu.
Agora dá pra dizer o que foi que você não viu. Você não viu um Exu, na minha concepção, baseado nos meus estudos, não foi um Exu que você viu. Bom, no momento é a única coisa que eu posso falar, então futuramente eu vou tentar fazer alguns vídeos, vou estudar um pouco mais pra gente abordar esse assunto com mais detalhes. Bom, se você tem um áudio ou um vídeo e você quer enviar o seu relato aqui pra gente, envia pro nosso e-mail, chulucrashobscura@gmail.com. Convidar vocês também a se tornarem colaboradores desse canal. Você que ainda não se tornou um colaborador, nos ajude. A conta é essa que está aí na sua tela. Os detalhes também estão na descrição do vídeo. O número da conta e os detalhes também estão aí na descrição do vídeo. Temos um grupo de WhatsApp exclusivo para colaboradores desse canal, para patrocinadores. Então esse canal só está sendo possível continuar por conta da colaboração de vocês e da doação de vocês para que a gente possa se dedicar em tempo integral à Creche Obscura, ok? Então não deixe de colaborar, eu conto com vocês.